Nós tínhamos parado nesse slide aqui, vantagem e desvantagem da observação, da pesquisa descritiva por observação. Depois disso, nós vimos aquela apresentação lá do NPS e da pesquisa realizada para a Unimed, lá de Pouso Alegre. E acabou o tempo e nós não tivemos comentários. Então, se alguém tiver comentários sobre aquele tema da última aula lá, pode aproveitar e fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida agora. Bom, o que vocês acharam daquela pesquisa? Entenderam? Professor, se eu não me engano, na última aula a gente chegou a fazer comentários, sim, sobre essas questões. Fizemos? Do Fizemos, NPS sim. lá de Pouso Alegre? Sim, eu lembro que acho que até a Mariana falou algumas coisas e tudo mais. Ok. Então, tranquilo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação àquilo, pode fazer perguntas aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, continuando nossas pesquisas aí, as variantes que tem, nós temos as pesquisas causais, né? Então, a concepção da pesquisa causal. Existem algumas condições necessárias para causalidade. O que é causalidade? Dado que eu faço alguma coisa, qual é a consequência? Por exemplo, agora nós estamos vivendo esse problema de pandemia, em que todo mundo fala, usa esse remédio que está aprovando na prova, não lembro o nome. Cloroquina, isso. E como é que é a pesquisa que eles têm que fazer? As pessoas não estão tomando o remédio, eu dou o remédio para um grupo de pessoas, não dou o remédio para outro grupo de pessoas, digo que estou dando, mas pode ser um comprimidinho de açúcar ou de farinha, chama placebo, e comparo o resultado. Certo? Então, olha só, num grupo eu dei o remédio, eu vou ver qual foi a consequência disso. No outro grupo eu não dei o remédio e vou ver a consequência disso. Então, isso é uma pesquisa, método experimental, que é uma pesquisa causal. Okay? Eu verifico qual é a influência daquela ação. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho uma rede de lojas. E aí, eu tive um trabalho com uma agência e a agência falou, vamos fazer uma propaganda específica para a loja 1, 2 e 3. Lá que está o problema. Ou não vamos falar em propaganda, vamos falar outra coisa. Nós vimos que falta treinamento para o seu pessoal, por isso que a conversão de vendas é ruim. Aí você fala assim, então tá. Então quanto é a minha venda hoje? Tanto. Vamos dar treinamento para os vendedores, postura, como que vende, como é que apresenta produto e tal, e vamos ver o resultado. Tem que tomar cuidado para isolar outras coisas. Se ao mesmo tempo você estiver fazendo uma promoção, se você estiver fazendo propaganda, depois você não vai saber qual foi a ação efetiva que melhorou as vendas. Então eu tenho que manter tudo como está e vou treinar as pessoas para verificar se melhora as vendas. Se melhorar as vendas, como eu não mudei nada, deixei tudo como estava, só dei treinamento, o que melhorar as vendas é porque os vendedores melhoraram. Mas pode ter uma influência externa. O mercado estava bom. Então eu pego, por exemplo, 2 lojas da empresa e dou treinamento para os vendedores.
e 2 lojas da empresa eu não dou treinamento para os vendedores. E vejo o desempenho das 2. Então, como não mudou nada do resto, a única diferença é que eu dei treinamento para uma turma e não dei para outra, se as 2 lojas que eu dei o treinamento melhorarem as vendas mais do que aquelas que eu não dei o treinamento, fica claro que o treinamento de vendedor dá resultado. Então, tem muitas pesquisas que têm essa característica. Então, é isso que está dizendo aí, né? Existem algumas condições necessárias para causalidade. É necessário validar os experimentos realizados e controlar as variáveis estranhas que podem causar interferência. É aquilo que eu falei. Se ao mesmo tempo que eu estou dando treinamento, se eu fizer uma reforma nas vitrines da loja, se eu fizer uma propaganda para atrair gente para a loja, se eu fizer uma promoção, como é que eu vou saber que a melhoria nas vendas foi porque eu dei treinamento? Não vou conseguir afirmar. Aí eu volto porque eu estava falando antes lá para o Bruno, que fez aquela pergunta. Quando eu chego para trabalhar com uma pessoa, eu tenho que aprofundar o meu briefing com ela, meu conhecimento da vida da empresa, não só para eu poder fazer aquilo que o cara deseja, mas porque eu tenho que saber a situação do momento zero da empresa, né, de preferência pegar os últimos 6 meses, o último ano de vendas dela, para ter uma visão da situação, né? Como alguém deu exemplo aí, que uma dessas ferramentas permitiu verificar a situação do Nubank e do outro, que eu não lembro o nome agora, durante 5 anos. E conseguiu visualizar ali a transição para o Nubank hoje ter mais visibilidade do que o anterior. Mesma coisa. Eu pego 6 meses ou 1 ano de vendas do meu cliente, eu vejo sazonalidade, porque se eu pego 1 ano, o primeiro mês lá é igualzinho do mês de hoje. Porque cada mês tem comportamento diferente de venda. Então, eu consigo, em 1 ano, ver quais são as sazonalidades que tem no mercado. Aí, eu vou e aplico as ferramentas, as diversas ferramentas. No nosso exemplo aqui, o marketing verificou que os vendedores precisam ser melhor treinados. E aí eu verifico o antes e o depois. Só que eu não posso ter variável externa. Porque senão, é aquilo que eu falei, como é que você vai justificar para a empresa lá? Se você não fez esse controle, na hora que você for falar para o cara, ó, suas vendas aumentaram 20%. Aí ele vira para você, aumentou 20% porque eu fiz uma promoção, dei 70% de desconto, 50% de desconto. Então você tem que ter esse controle para poder mostrar para ele que você que está dando resultado. Okay? Os experimentos são normalmente empregados para inferir relações causais. O conceito de causalidade exige uma detalhada explicação. Quando afirmamos que X causa Y, temos presente essa relação. Então, ó, se eu diminuo o preço dos veículos, eu aumento as vendas. Se eu faço mais propaganda, eu aumento o número de pessoas que vêm até minha loja. Se eu treino o vendedor, ele tem melhor desempenho na venda, em conversão, e faz vendas de qualidade. A pessoa entra para comprar uma peça, ele vende 2, vende complemento, vende outras coisas. Se eu faço reforma na minha vitrine, contrato um especialista em vitrine para toda semana ou a cada 15 dias mexer na vitrine, mudar a vitrine, fazer tal, aumenta a venda. Então, cada ação
tem uma reação. Isso é uma pesquisa causal. Pesquisa por meio do método experimental pode identificar como diferentes alternativas do composto varejista, preço da loja, layout, promoções, variedade, afetam os resultados do estabelecimento. Venda na loja ou lucro bruto da categoria. Então, olha só, esse assunto aqui afeta diretamente a atuação do publicitário. Saber quais são os X, os diversos X, que geram aumento de venda. E aí verificar que é o composto de marketing, né? Se eu tiver produto melhor, mais atualizado, embalagem bonita, marca boa, P de produto, aumenta as vendas? Aumenta. Se eu tiver preço bom em relação ao concorrente, condições de pagamento e tal, formas de pagamento variadas, aumenta as vendas? Aumenta. Se eu tiver uma boa distribuição, se os pontos de vendas forem os melhores pontos, nas ruas mais movimentadas, nos shoppings, aumenta a venda? Aumenta. Se eu tiver uma boa propaganda, uma boa relações públicas, um bom assessoria de imprensa e tal, afeta as vendas? Afeta. Então, tem diversas ferramentas que aumentam as vendas. Eu tenho que aprender a identificar quais ferramentas eu estou usando e verificar qual o resultado que ela dá. Porque numa empresa, o resultado pode se dar por uma ferramenta diferente da ferramenta que deu resultado na outra empresa. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 lojas. Uma delas está colocada num ponto caro no centro da cidade, onde passa 1.000 pessoas por dia. E a outra loja está num ponto barato, numa rua secundária, que passa poucas pessoas por dia. 100 pessoas. Poxa, a solução de venda para uma loja é vitrine, porque a pessoa já está passando na porta. Se a vitrine chamar a atenção, a pessoa entra. Você laça a pessoa na porta pela vitrine. Por que aquele pessoal que fica na porta de algumas lojas, com microfone, falando, loja TED que eu vejo de vez em quando, tem isso aqui, tem isso, aí na outra loja tem promoção disso e tal. Por quê? Já passa bastante gente, ele está dando o estímulo final para puxar a pessoa para dentro da loja. Naquela outra loja minha que está num ponto barato, que passa 100 pessoas por dia, lá eu tenho que fazer propaganda para levar a pessoa. Então, 2 lojas do mesmo produto e tal, numa delas a solução é um cara na porta falando para a pessoa entrar, no outro tem que fazer propaganda, porque não passa ninguém na porta. O método experimental permite aos varejistas encontrarem respostas para alguns dilemas críticos no desenvolvimento de sua estratégia de marketing, tais como, exemplos aqui, um varejista que opera em vários estados, varejista é loja de varejo, loja de público final, utiliza atualmente a seguinte composição de mídia. 80% do que ele gasta é TV e 20% jornal. Será que uma composição de 50% TV e 50% de jornal não atrairia melhores resultados de vendas? Então, olha só, situação atual, 80-20. Eu vou pegar a verba e vou dividir 50 em TV, 50 em jornal e vou medir o resultado de venda, segurando outros aspectos que podem influenciar nas vendas. Não vou fazer nenhuma promoção diferente naquele período,
Não vou fazer nada diferente. Eu quero medir isso. E daí eu avalio. Por que isso é interessante? Porque TV é muito mais caro que jornal. Se eu começar a ter um resultado muito melhor, eu posso reduzir os meus gastos. Ou, com menor gasto, eu vou ter resultado de venda melhor. Ou, com o mesmo gasto, estou ganhando mais. Então, tem várias possibilidades. Outro, qual alternativa de variedade em certa categoria irá oferecer melhores resultados de lucro bruto? A alternativa atual tem 90 itens. Ou alternativa de variedade compacta, com 55. Vou dar um exemplo desse aqui. Eu dei consultoria uma vez para uma confecção. E a dona da confecção me falou o seguinte: nossa, senhora, eu há 3, 4 anos atrás, eu vendia muito menos e ganhava mais. E tá bom, vou analisar. Quando eu fui ver a lista de produtos que ela tinha vários produtos que não dava lucro. O preço que ela conseguia vender no mercado não pagava os custos praticamente. Só que quanto mais você vende, mais problemas você tem pagando comissão para vendedor, você tem mais inadimplência, você tem mais um monte de problema. Você tem mais problema para produzir, porque produziu uma quantidade de produtos menor, é muito mais fácil para o mesmo grupo de pessoas do que aumentar a quantidade produzida. E na época, quando nós fizemos esse levantamento, eu falei para ela, ó, você vai diminuir sua produção, vai diminuir suas vendas, focando nesses produtos que dão mais rentabilidade para você. Não, mas como eu não vou atender o cliente? Não. Você quer ter lucro ou quer atender o cliente? E foi exatamente esse exemplo aqui. Não os números, né? Mas na época nós reduzimos a produção dela, pegamos itens de maior rentabilidade, aliviou o volume de produção, hora extra do pessoal, diminuiu a inadimplência, porque daí selecionou os clientes que davam menos trabalho, e ela dobrou o lucro dela. Ou passou a ter lucro, porque ela estava já em situações que alguns meses ela dava até prejuízo. E ela passou a ter lucro, diminuindo o número de itens. Então, essa é uma pesquisa real. Né? Um determinado rol de produtos que eu faço e vendo, eu tenho um lucro tal. Se eu diminuir isso aí, priorizando os produtos que dão mais lucro, os melhores clientes, eu ganho mais ou menos. É uma pesquisa causal. Você mudou alguma coisa e viu o resultado. Outro, qual tipo de exposição proporciona melhores resultados de vendas de refrigerantes? Arrumação por sabores, exemplo, Guaraná, colas, né, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Arrumação por embalagem, PET de 2 litros, separado de lata, separado de garrafinha, sei lá. Ou arrumação por fabricante, coloco tudo da Coca-Cola no lugar, tal. Não sei qual é a melhor. Né? Então, eu tenho lá um supermercado, eu vou, ou tenho 3, 4 supermercados, eu vou, sei quanto eu estou vendendo de refrigerantes em cada um deles. Aí, no supermercado, eu falo assim, ó, aqui nós vamos arrumar por sabores. Todos os guaranás, independente da marca, da embalagem, todas as colas, todos os, sei lá. No outro supermercado, vão arrumar por embalagem. Vão colocar todos os PET de 2 litros, de todas as marcas, todas as latas, em outro lugar e tal. E o outro vão arrumar por fabricante. Então, vai ter uma gôndola só de Coca-Cola, uma só de
Guaraná Antártica, ou produtos da Antártica, outro não sei o quê. Eu vou medir. Né? Na primeira loja, vendia tanto de refrigerante, aumentou 5%. Na segunda loja, não aumentou nada. Na terceira loja, aumentou 10%. Poxa! Então, vamos fazer o seguinte. Para não ter dúvida, não vou mexer em todas, não. Na primeira loja, que aumentou 5%, eu vou manter por sabor. Na segunda, que não resolveu nada, eu também vou arrumar por fabricante. E vou avaliar de novo. A primeira loja continuou dando 5% de aumento. A segunda loja deu 10%, a terceira deu 10%. Aí eu confirmei, peraí, a melhor forma de arrumação é por fabricante. E daí eu defino que refrigerante nas todas as minhas lojas vão ser arrumados por fabricante. Tá? Hipotético que eu falei, até porque se for em qualquer loja aí vocês vão ver que não é arrumado por fabricante. Tá certo? E tem uma explicação. Coca-Cola é o produto que mais vende dentre os refrigerantes. Então, se você colocar toda a Coca-Cola no lugar, o comprador vai direto naquela gôndola de Coca-Cola e não compra os outros. Então, se você colocar Coca-Cola junto com os outros, a pessoa vai comprar Coca-Cola e falar, poxa, vou variar um pouquinho. Aí compra junto um Guaraná, compra junto uma Fanta. Mas é pesquisa. Qual o impacto que pode ocorrer nas vendas se o varejista elevar seus preços em 2%? E se reduzir? Então, você fala, mas vai aumentar o preço? Normalmente, esse tipo de cálculo não é aumentando o preço, mas é diminuindo o desconto, porque tem um preço lá na loja padrão do produto. Só que o vendedor tem uma margem de desconto que ele pode dar. Se faltar alguma coisinha, ele pode ir no gerente, que tem uma outra margem de desconto. Então, se eu quiser elevar o preço, eu simplesmente digo o seguinte, ó, o maior desconto que vai ser dado vai ser o do vendedor, 2%. Os outros 2% que o gerente tem poder de dar, não vai ser dado. Vamos ver o que vai acontecer. Por outro lado, quero reduzir 2% o preço. Eu dou, ao invés de 2% para o vendedor dar de desconto, eu dou 4%. E ainda tem os 2% do gerente. Então, aumentei o desconto geral de 4% para 6%. Ou seja, aumentei 2% do desconto. E vou avaliar o que refletiu nas vendas. Certo? Então, é sempre, pesquisa causal tem essa característica. Eu mudo alguma coisa e vejo a consequência dessa coisa. Ligando com o seminário que nós acabamos de ver do pessoal aí, né? Vou investir em marketing de conteúdo. Vou usar as ferramentas do marketing do Google tal, do Facebook e tal, né? E vou ver as palavras-chave e vou escrever no meu site textos com aquelas palavras-chave para elas serem as encontradas com mais facilidade nos sistemas de busca. Qual vai ser o reflexo na minha empresa? Aí tem reflexo de curto prazo, que é aumento ou diminuição em vendas. E tem reflexo de longo prazo, que é fortalecimento de marca e tal. A gente tem que estar preparado para demonstrar isso para os nossos clientes. Resumindo, né, a pesquisa causal ela é um método experimental que oferece uma valiosa contribuição às práticas de marketing, pois introduz nas investigações e no processo decisório a clareza do pensamento científico. O que é isso? Ação e reação.
Pratiquei uma ação, qual é a reação? Marketing, nós já falamos mais de uma vez, que não é uma atividade exata. Por que que não é exata? Porque eu posso fazer tudo certo, só que o meu cliente, meu concorrente, fez mais certo que eu. Então, eu fiz tudo certo. Fiz a pesquisa, desenvolvi todas as ferramentas necessárias para melhorar minha exposição, minhas vendas. Só que o meu concorrente foi melhor do que eu nisso. Ele fez uma pesquisa melhor, ele desenvolveu práticas melhores, ele até gastou mais do que eu. E, com isso, ele ganhou mercado meu, perdi mercado. Fiz tudo certo, perdi mercado. Então, nota, marketing não é exato. Você pode fazer tudo certo e não reverter em resultado positivo. Por isso que a gente tem que ter sempre a preocupação de estar acompanhando com pesquisa cada ação praticada em marketing. Então, cada atividade que você desenvolver, você tem que ter no seu sistema de informações de marketing coleta de dados para fazer comparação do antes e depois e ver como está o desempenho da empresa efetivamente com aquelas ferramentas que você está usando. O método estabelece uma evidente relação de causa e efeito e permite não só as tomadas de decisão com mais segurança, como desenvolve o processo de contínuo aprendizado sobre o funcionamento do mercado. Então, tudo que a gente está vendo aí, né, é contínuo. Por isso que eu falei que, ao invés de eu ir atrás do cliente para fazer um trabalho pontual com ele, eu tenho que ir no cliente e falar, ó, vou fazer um acompanhamento para você aqui, vamos fazer um contrato de 3 meses aqui, ó. Vai pagar R$200 por mês para mim, R$600 vai custar. Em 3 meses, nós vamos verificar quanto aumentou sua venda, quanto aumentou as pessoas que estão entrando no seu site, na sua página do Facebook e assim por diante. E daqui 3 meses a gente avalia se continua ou não o trabalho. Tudo bem assim para você? Você já garantiu 3 meses de faturamento daquele cara. E aí você tem que trabalhar, acompanhar resultados, para daqui 3 meses você ter números para mostrar, ó, aumentou tantos por cento sua venda, sua exposição, entrada de pessoas no seu site, consultas. Ó, consultas aumentou 100% e sua venda aumentou só 10%. O problema está sendo agora na conversão de vendas. Então, vamos desenvolver o trabalho com o seu pessoal de vendas, porque nós dobramos a procura pelo seu produto, mas as pessoas não estão conseguindo vender. Então, vamos conversar para ver por que ela não converte. Será que o problema está no vendedor? Será que está no preço, na forma de pagamento, na qualidade do produto? O que está acontecendo que eu aumentei a procura em 100%, só aumentou 10% as vendas? Antes de fazermos qualquer inferência causal, devemos satisfazer 3 condições: variação concomitante, a ordem temporal de ocorrência das variáveis e eliminação de outros fatores causais. Vamos ver cada um deles o que significa. O que é variação concomitante? É a extensão que causa aquela ação X e um efeito Y. Exemplo, você acredita que as vendas de uma loja dependem em grande parte do bom atendimento. Aqui o fator causal X é o atendimento e o fator efeito é o volume de vendas. Então você vai verificar esse aspecto concomitante. Tem que estar concomitante a ação de atendimento
e a verificação do volume de vendas. Uma variação concomitante, em apoio à sua hipótese, implica que uma loja com bom atendimento apresentará um volume satisfatório de vendas. Da mesma forma, loja com atendimento deficiente não gerariam venda satisfatória. Então, duas lojas com tudo igual, por que uma dá resultado melhor do que a outra? Tem vários fatores, mas um dos fatores é a qualidade do atendimento. Então, essa variação concomitante é importante que toda pesquisa causal você pense nela. Ordem temporal de ocorrências de variáveis. Condição da ocorrência determina que o evento causador deve ocorrer antes ou simultaneamente ao efeito, não podendo ocorrer depois. Exemplo: se o atendimento na loja é a causa das vendas, então a melhora no atendimento deve ser realizada antes de um aumento, ou ao menos simultaneamente. Eu vou atendendo melhor, treinando as pessoas e tal, e aumentando as vendas. Então, eu vou investir em treinamento e ou contratar mais pessoal de vendas e, em consequência disso, esperar que as vendas aumentem. Então, tem um fator temporal. A ação X vem antes da consequência Y, que é o aumento das vendas. Por outro lado, digamos que uma loja teve um aumento significativo em suas vendas e, em função disso, resolve investir parte dos lucros para qualificar seus vendedores, ocasionando uma melhora no atendimento. Nesse caso, o atendimento da loja não pode ser a causa do aumento de vendas, porque aumentou a venda antes. Eu posso sim, aumentou minha venda, eu vou pegar parte do dinheiro, vou investir em qualificação de vendedores para aumentar mais ainda a venda. Mas aquele primeiro aumento de vendas foi causado por outra coisa, por propaganda que foi feita, por promoção que foi feita, mas não por causa do treinamento. Por fim, eliminação de outros fatores causais possíveis. Significa que o fator ou variável que está sendo pesquisado deve ser a única explicação possível. Então, por exemplo, um melhor atendimento na loja pode ser a causa do aumento de vendas, desde que exista convicção de que todos os outros fatores que podem afetar as vendas, como propaganda, preço, concorrência, qualidade do produto, sejam mantidos constantes. Depois que a empresa passa a confiar na gente, ela vê que o resultado melhora, eu tenho que me preocupar menos com essa questão aqui. Por quê? Não é fácil você só treinar os vendedores e não mexer em mais nada. Normalmente, numa campanha, numa estratégia de marketing, vão ter diversos fatores que se complementam para atingir um determinado objetivo. Só que como você precisa mostrar que foi a sua atuação que levou ao resultado, porque você tem que provar o seu serviço, provar a sua qualidade, o seu valor para o empresário, então você tem que cuidar desse aspecto. Depois que ele confiar em você, aí você cria um mix de coisas, que é um pouco de propaganda, um pouco de preço, um pouco de qualidade de produto, um pouco de treinamento de vendedor, um pouco de tudo, que a soma dos fatores vai dar o resultado. Você não sabe bem naquele momento o que deu mais ou menos resultado. Mas, se deu o resultado, tá beleza. Só que isso é um segundo estágio. No primeiro estágio,
que você precisa mostrar a relação de causa e efeito. Eu fiz isso e o efeito foi isso. Tem que tomar cuidado com os outros fatores que podem influenciar no resultado. O estudo causal precisa de variáveis independentes, que são variáveis ou alternativas que são manipuladas pelo pesquisador e cujos efeitos são medidos e comparados. Unidades de teste, que podem ser pessoas ou empresas cuja resposta às variáveis independentes está sendo avaliada. E a variável dependente, que são aquelas que medem o efeito das variáveis independentes sobre a unidade de teste. Então é o seguinte, ó, numa linguagem de função, né, diria que a variável dependente ela é em função da variável independente. Então, eu mexo em alguma coisa que afeta uma outra. Só que onde que eu verifico isso? Dentro do ambiente chamado unidade de teste. Então, peguei a loja 1, mexi no treinamento de vendedores, uma variável independente. Como afetou a variável dependente, que é o aumento nas vendas? Tá? Então, isso é uma explicação mais linguagem de função aí e tal. O experimento se dá pela manipulação de uma ou mais variáveis independentes e mede o seu efeito sobre uma variável dependente. Uma ou mais variáveis dependentes. Ao mesmo tempo que você tem que controlar o efeito das variáveis estranhas, aquelas que não está mexendo. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou treinar vendedor e melhorar a vitrine da loja. Duas variáveis independentes. Treinar vendedor e investir na vitrine. Vitrinista. Vou segurar os outros efeitos. Promoção, propaganda. E vou ver o resultado nas vendas. Ok? Então, guarda esse exemplo aí, que fica fácil de entender essas questões. O estudo experimental consiste em um conjunto de processos experimentais no qual se especifica as unidades de teste, as variáveis independentes que devem ser manipuladas, variáveis dependentes que devem ser medidas e devem ser controladas as variáveis estranhas. Então, unidade de teste, a loja onde eu vou fazer o teste. Variáveis independentes, o que eu vou fazer lá? Só vou treinar vendedor? Só vou mexer na vitrine ou vou fazer os dois? Qual é a variável dependente que eu vou verificar? Volume de vendas. E como que eu tenho que controlar para não ter influência dos outros aspectos? Então, eu vou controlar que não seja feito propaganda diferente do que já vem sendo feito, que não tenha nenhuma promoção que não venha sendo feito, que não tenha nenhum outro aspecto diferente, para garantir que o resultado vai se dar especificamente pelas variáveis independentes que eu estou manipulando. Ao menos um grupo experimental e um grupo de controle são necessários para a realização de uma pesquisa causal. O primeiro consiste nas pessoas que são expostas ao tratamento experimental. E o grupo de controle são as pessoas que não são expostas. Aqui é o exemplo que eu dei da questão do coronavírus aí, né? Então, um exemplo aqui, ó. No teste de medicamentos, o grupo de teste são aqueles que realmente receberam o remédio. E o grupo de controle foi o grupo que recebeu o placebo.
ou seja, um comprimido de farinha. Então, eu pego lá 200 pessoas e eu dou o remédio. 200 pessoas, eu dou farinha. E eu vou medir com a situação anterior, né? Posso não ter a situação anterior, mas eu vou ver o seguinte, ó, dos 200 que eu dei o remédio, 150 curaram. 50 não curaram. Mas daqueles que eu não dei o remédio, 100 não curaram, só 100 curou. Então, o que eu vejo? 100 curou sem o remédio. 150 curou com remédio. Então, foi 50% a mais o resultado sem remédio e com remédio. É isso que define se aquele medicamento é recomendável para aquela atividade ou não. Certo? Eu só estou comparando o resultado dos dois sem avaliar o antes. Mas tem essa condição também. Vamos ver. Um grupo experimental e um grupo de controle também podem ser empresas nas quais a pesquisa está sendo realizada. Nesse caso, o grupo experimental, como o nome indica, é a unidade da pesquisa na qual está sendo introduzida a variável experimental. Então, lojas semelhantes de uma rede. A variável experimental é a nova alternativa que está sendo pesquisada na unidade. Exemplo, estou fazendo um novo layout na loja, uma nova vitrine, uma nova política promocional, nova composição de variedade em certa categoria de produtos. As demais variáveis englobam todos os outros fatores que influenciam o resultado, tanto no grupo experimental quanto no grupo de controle, tais como as variáveis de marketing da empresa, a concorrência, as variáveis ambientais e assim por diante. O resultado experimental consiste na medida de resultado que está sendo avaliada. Exemplo, venda da loja, lucro bruto da loja, giro de estoque, que é isso? Quanto tempo os itens estão ficando parados no estoque? Da categoria ou etc. E será obtido com base na comparação do resultado entre o grupo experimental e o grupo de controle. O experimental é onde eu fiz as ações. O de controle eu não fiz. Então é aquilo que eu falei. Num melhorou o resultado em tantos por cento. No outro não melhorou o resultado. Então, a melhoria foi gritante, porque onde teve o experimento, aumentou as vendas. No outro não aumentou. Ou teve um aumento maior onde eu fiz a experiência e menor onde eu não fiz a experiência. Então, a diferença de ganho que teve é por conta da experiência. Agora, eu fiz alguma coisa num lugar, não fiz no outro e não deu resultado nenhum. Ou o grupo de controle, que eu não fiz nada, vendeu mais do que no grupo experimental. O que acontece? Descarta aquela suposição porque ela não influenciou no resultado. Se você gastar dinheiro com aquela atividade, ela não vai dar resultado. Certo? Vou dar um exemplo bem prático. Já falei que publicitário trabalha com mercado consumidor, né? Desenvolvendo ações para estimular a venda, principalmente no mercado consumidor. Já com relações públicas, não faz ações que afetam o mercado consumidor diretamente. Ele normalmente vai atuar no business to business. Ele vai trabalhar para alguém para melhorar a imagem daquela pessoa para outra pessoa. Okay? Então, você tem o mercado de consumo e os mercados organizacionais que nós já estudamos. Enquanto no mercado de consumo, a principal ferramenta de estímulo de venda é a propaganda, no mercado industrial, produtor, revendedor, governamental, a principal ferramenta, né, não é propaganda, porque a tomada de decisão é com base em fator econômico. Então,
vou ter que investir mais em treinamento de vendedores técnicos que possam resolver problema de cliente, vou melhorar a qualidade do produto em comparação com os concorrentes, vou mudar o perfil. Então, por exemplo, eu vou numa empresa que atua no mercado produtor e faço uma propaganda no horário nobre da Rede Globo, que é o horário mais caro que tem. E comparo com uma outra região em que eu não fiz propaganda nenhuma. Por experiência, eu afirmo, a propaganda que foi feita na Rede Globo não vai aumentar nada a venda daquela empresa. Porque a tomada de decisão não é igual no mercado consumidor, que é subjetiva e que você é influenciado pelo social, pelo artista usando o produto. Não. Mercado industrial, mercado produtor, revendedor, governamental, é revestido na motivação de compra pelo modelo econômico. A melhor relação custo-benefício. Então, não vai ser o assédio, né, de um comercial que vai levar a aumentar as vendas. Tá? Existem vários tipos de projetos experimentais, com base em parente, que é um autor, eles serão apresentados os mais utilizados. Então, aqui, ó, variante das pesquisas causais. Depois, sem grupo de controle. Trata de aplicar uma variável experimental e medir os resultados. Não há comparação com antes. O termo depois ou antes e depois é antes de eu aplicar a pesquisa e depois de eu aplicar a pesquisa. Então, a primeira classificação é só depois eu vou avaliar sem grupo de controle. Então, eu apliquei a variável experimental em algumas lojas e vou ver quanto melhorou o resultado dela. Ok? Não tem comparação com antes. Antes e depois, sem grupo de controle. Então, o que é grupo de controle? É aquele que eu comparo sem aplicar a variável experimental. Nesse antes e depois, sem grupo de controle, eu meço a situação antes de fazer a experiência. Por exemplo, antes de treinar os vendedores, eu meço as vendas. Depois de treinar os vendedores, eu meço as vendas e comparo. E o antes e depois com o grupo de controle, eu avalio, pego 4 lojas, vejo o resultado nas 4 antes. Em 2 delas eu treino os vendedores, em 2 delas eu não treino o vendedor. E aí eu pego o resultado das 4 lojas e vou verificar o quanto o experimento afetou efetivamente as vendas ou não. Graficamente, aqui está assim, ó. Primeiro caso, depois sem grupo de controle. Então, olha só, eu não sei quanto era antes, mas eu apliquei o X, por exemplo, um novo produto, e deu 1.500. Como eu não tinha informação de antes, aumentou em 1.500 a minha venda. Então, aquele novo produto aumentou em 1.500 a venda. Eu não tenho histórico de venda dele para saber qual foi a variação do antes e depois. Antes e depois sem grupo de controle. Então, eu tinha uma medida antes, eu vendia 2.500, apliquei esse aqui é aquele caso da variedade compacta, que eu tinha 90 produtos e reduzi para 55, né, do exemplo que eu dei lá atrás. Então, eu fiz isso, diminuí a variedade de produtos, de 90 para 55. O resultado, depois que eu fiz isso, deu 2.800. Então, olha só, aquela ação que eu fiz de diminuir o número de produtos aumentou em R$300 a minha venda. Então, eu avaliei comparando o resultado depois com o resultado antes e deu um ganho de 300. E o último caso, eu medi antes no grupo experimental
uma venda de 2.500. No grupo de controle, 2.450. Aí eu apliquei aquela questão de variedade compacta. Caí de 90 para 55 produtos nesse grupo aqui. No outro grupo, eu não mexi, mantive 90 produtos. Resultado, no grupo experimental deu 2.800 a venda, no outro grupo 2.550. Então, ó, sem eu fazer nada, aumentou R$100 as vendas. Eu fazendo, aumentou 300. Então, meu ganho vai ser a diferença. Vai ser o 300 que eu ganhei aqui, menos 100 que eu ganhei aqui sem fazer nada. Então, o efeito da minha experiência foi 200, porque 100, pela lógica, ia aumentar automaticamente aqui se não fizesse nada, porque aqui aumentou 100. Ok? Então, olha só, eu tenho várias possibilidades aí de fazer a pesquisa. Tá? Eu vou interromper um pouquinho.